Olá, boa noite. Você fica agora com o que é notícia, o que é destaque em Minas nesta quarta-feira. 10 homens são presos em uma operação contra a pornografia infantil. A polícia também investiga um suposto abuso sexual de uma criança de 8 anos pelo próprio pai. Corpo de jogador de futebol mineiro encontrado lá no Paraná é enterrado na região central do estado. Belo Horizonte atinge marca recorde de 2 milhões de carros na frota. E o Enem tem menor número de inscrições dos últimos anos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi enterrado hoje em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas, o corpo do jogador de futebol, o mineiro Daniel Correia Freitas. O atleta foi encontrado morto com sinais de tortura na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e a polícia investiga as causas do assassinato. O velório de Daniel Correia Freitas foi marcado por muita comoção. Os familiares do jogador de futebol, de apenas 24 anos, ainda tentavam entender o que aconteceu no último final de semana. Minha avó dele é muito apegada a gente, aos netos, ela tem 91 anos, a gente contar para ela, a gente contou hoje só. Foi horrível, assim, ela tá muito mal. E assim, os meus tios e a minha tia, principalmente a mãe dele, tá muito mal mesmo. E tentando entender mesmo por que isso aconteceu e tentando absorver essa história. Amigos e companheiros de clube vieram dar o último adeus. É um susto, né, cara? Um susto muito grande. A gente nunca espera esse tipo de coisa e pega a gente de surpresa mesmo. Até agora ficamos meio sem reação mesmo. Como da forma que foi, como a gente descobriu. Pegou todo mundo muito de surpresa mesmo. Ninguém espera um cara tão tranquilo assim, sabe? A gente nunca espera que vai acontecer esse tipo de coisa. Como foi esse crime aí, a gente fica sem entender por causa da pessoa que ele era, tímido e quase não falava. Você tinha que conversar com ele para ele poder falar alguma coisa, muito na dele mesmo. E infelizmente hoje a gente está com essa notícia aí, mas a gente perdeu um grande homem aqui na terra, né? Mas estamos ganhando um anjo no céu. Daniel foi brutalmente assassinado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O seu corpo foi encontrado com marcas de crueldade. Ele teve o seu órgão genital arrancado e quase foi degolado. O enterro aconteceu neste cemitério em Conselheiro Lafayette. Daniel teria saído de uma casa noturna em Curitiba, onde comemorava o aniversário de um amigo. Com mais 6 pessoas, teria ido a uma festa em São José dos Pinhais. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Testemunhas estão sendo ouvidas e a principal hipótese é de crime passional, ou seja, que esteja envolvido com algum relacionamento. A Polícia Civil realizou hoje uma operação para combater crimes de exploração sexual infantil. Foram rastreados arquivos em computadores com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 7 cidades mineiras. 10 homens, entre eles um médico, foram presos. O monitoramento rotineiro da Polícia Civil na internet levou os investigadores a encontrarem 10 pessoas que armazenavam e compartilhavam conteúdo pornográfico envolvendo menores. Junto com eles, os policiais recolheram computadores, celulares, câmeras e DVDs. Todos os alvos que foram presos em flagrante tinham bastante material relacionado à pedofilia, com crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou prática de atos libidinosos diversos. Inclusive, um deles tinha criança mantendo relação em atos sexuais com animais, situações bem graves. Os suspeitos foram presos em Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Ipatinga, Contagem e Barbacena. A polícia acredita que os envolvidos não têm ligação entre eles. Dos 10 suspeitos presos na operação de hoje, um foi identificado como Fábio Lima Duarte, de 36 anos. Ele é médico e atuava na cidade de Betim, na região metropolitana da capital. Outros 2 envolvidos são policiais militares. Eles serão investigados pela Polícia Civil e também pela Corregedoria da PM. Um dos militares é um sargento da reserva e o outro um cabo que atuava na região metropolitana. Dependendo da apuração, o PM da ativa poderá ser até expulso da corporação. Ele se encontra preso em flagrante e nós vamos instruir os procedimentos administrativos para verificar a permanência dele ou não na Polícia Militar. Pode acarretar em expulsão.
Logicamente, sim. Nós vamos verificar agora o que será apurado no inquérito policial comum e vamos fazer o trabalho disciplinar para verificar a procedência e permanência deles nos quadros da Polícia Militar. De acordo com os investigadores, com apenas um dos suspeitos foram encontrados mais de 30 mil fotos e vídeos. No caso do médico, a polícia vai procurar por pacientes que foram vítimas dele. Se, além de adolescentes, crianças estiverem envolvidas, ele pode responder também por estupro de vulnerável. Tinha material produzido por ele mesmo, alguns materiais dentro da própria casa, no qual ele mantinha relação com adolescentes, e outras imagens e vídeos de imagens que ele produzia dentro do consultório onde ele atendia. Ele fazia os ultrassons e, durante as ultrassons, ele filmava as pacientes sem qualquer tipo de consentimento, né, ou conhecimento daquela vítima. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Polícia Civil investiga um caso de abuso sexual de uma criança de 8 anos pelo próprio pai. Depois de ser ouvido na delegacia, o homem foi solto e a família pede justiça. Ele passou a mão na minha e depois eu tava com muito medo, ele foi passando a mão assim no meu corpo. Esse áudio foi feito no momento em que a criança prestou o depoimento e contou os detalhes. Aí ele lambeu a minha aí eu fiquei com muito medo. Eu fingi que estava dormindo, só que eu estava chorando. E ele continuava apertando, estava apertando. Um laudo médico foi emitido no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e confirmou o abuso sexual. Depois ele começou a fazer com muita força aqui embaixo. Aí eu falei, pai, tá doendo muito. Ele falou, não vai doer não. Fabiana Miranda é tia da menor e a acompanhou no hospital. Ela e familiares ajudaram a polícia militar na localização do suspeito. E eu achei a casa dele 6h18 da manhã. Eu achei a casa dele por uma lembrança que eu tinha de um bairro, e era no bairro em frente, e chamei a polícia e lá ele foi pego e levado para ISP. Aí chegamos lá, ele foi preso em flagrante. O delegado deu voz de prisão para ele e prendeu. E passado 2, 3, 4 minutos, sei lá, 10 minutos, na raiva ali, a gente não conta o tempo, chegou o delegado para mim e para minha irmã e falou que aquele laudo da UFTM tinha sido contestado. Contestado por quem? Pelo advogado? Segundo consta no boletim de ocorrência, os abusos aconteceram nessa casa. Após prestar depoimentos na delegacia, o Willer Barbosa foi liberado. Nossa reportagem entrou em contato com ele e, através do advogado, fomos informados que eles só vão se manifestar após a formalização da denúncia. E isso deixou a família indignada. O sentimento é de revolta. A gente espera justiça. Eu espero justiça. Se não houver a justiça, vou para a rua, nem que seja sozinha, pedir isso. Eu vou para a rua pedir a justiça, porque isso não vai ficar assim, não pode ficar assim, está provado. A Polícia Civil prendeu hoje uma quadrilha que atuava há vários anos aqui no estado, especializada em tráfico interestadual de drogas. Foi realizada uma operação em Minas Gerais e também São Paulo para desarticular o grupo. Vários mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos. As investigações duraram 10 meses. A Operação Rota 040 cumpriu 22 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em municípios de Minas Gerais e São Paulo. O objetivo da operação é desarticular um esquema interestadual de drogas operado desde o Mato Grosso do Sul e São Paulo até Minas Gerais. Aqui no estado, além da região metropolitana de Belo Horizonte, os entorpecentes eram distribuídos em várias cidades do interior. Uma quadrilha que atuava há vários anos em Minas Gerais, a partir da cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi desmantelada. No curso das investigações, houve apreensão de aproximadamente 130 quilos de cocaína, na forma de pasta base e crack, além de 250 quilos de maconha. Um incêndio destruiu uma carreta hoje pela manhã na BR-040, próxima à cidade de Alfredo Vasconcelos, na região da Zona da Mata Mineira. O veículo transportava madeira quando pegou fogo. As chamas ainda atingiram uma mata que fica próxima ao local onde o veículo estava. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor conseguiu sair da carreta e ninguém ficou ferido.
Quase metade dos brasileiros com contas em atraso negocia o pagamento da dívida por meio digital, como portais da internet e mensagens eletrônicas. É uma alternativa prática, mas que requer alguns cuidados. A iniciativa de negociar pelo aplicativo da loja foi do próprio Júlio. Ele atrasou por 7 meses o pagamento de uma dívida de R$2.000. O valor havia subido muito por causa dos juros e ficou inviável. A empresa chegou a perguntar quanto ele teria disponível. O Júlio ofereceu o valor inicial sem as taxas e a proposta foi aceita. Foi muito rápido, né? Uma conversa direta. No sofá de casa você faz ali a proposta, recebe a contraproposta. Então foi bem tranquilo. Comodidade, horários mais flexíveis e discrição. Essas são algumas das vantagens que têm levado cada vez mais consumidores a optar pelos canais digitais na hora de negociar o pagamento de uma conta em atraso. Quase 50% dos endividados já usaram os meios eletrônicos para colocar a vida financeira em dia. Nesta empresa de cobrança, o número de clientes dobrou com o uso dessas plataformas. No lugar das tradicionais cartinhas, primeiramente o contato com o devedor é feito por uma mensagem para o celular. Ninguém é obrigado a aceitar, mas quem se dispõe pode fazer contrapropostas. É complicado falar sobre dívida, né? Não é tão agradável falar que se deve. Então, automaticamente, quando ela encontra um canal que ela não vai estar de frente com ninguém, ela não vai estar se expondo, ela automaticamente cria uma facilidade, ela fica mais confortável a se negociar. Mas é preciso cautela para não cair em golpes. Confirme se a empresa que está propondo a negociação da dívida foi realmente contratada pelo credor. Peça e-mail com detalhes das condições. O valor, número de parcelas e juros devem estar especificados. Faça as contas. Só feche o acordo se ele couber no seu bolso. E, por último, imprima e guarde os documentos e comprovantes de quitação. O Júlio só fechou o negócio depois de tomar esses cuidados. Cheguei a ligar, confirmou, falaram que tem um atendimento mesmo, né, via WhatsApp. Nome limpo, aliviado, agora posso fazer as compras de fim de ano. E veja a seguir, cursos de capacitação preparam candidatos para disputar aí uma vaga de trabalho temporário. O fim do ano é época de oportunidades no mercado de trabalho, não é mesmo? São abertas muitas vagas para contratações temporárias. Para estar apto para disputar uma vaga, o candidato precisa se preparar. Em Belo Horizonte, um curso está capacitando quem vai participar de processos de seleção. A Fernanda é professora de educação infantil, mas está desempregada. Busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho, até mesmo em outras áreas. Recolocação, né? Entrar novamente no mercado, porque uma vez que você sai, para você entrar, aí fica um pouco difícil. A chance pode aparecer através de um trabalho temporário. Pensando nisso, a Fernanda participa de um curso de qualificação, realizado pelo Sindlojas BH, voltado para pessoas que buscam uma oportunidade de emprego. No curso, que neste ano pode ser feito online, o professor tem várias dicas. As empresas estão clamando, buscando profissionais. E, por outro lado, tem pessoas aí buscando oportunidade. O que está faltando para essas pessoas? Sentir mais segurança, acreditarem mais nelas. Então, no momento de uma entrevista, se comportar como uma pessoa apta, que acredita no seu potencial e tenha certeza daquilo que quer. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, 434 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente até o fim do ano em todo o país. Um número 10% maior que o de 2017 no mesmo período. E a expectativa é de que 35 mil temporários sejam efetivados. É importante esse candidato se empenhar, né, nesse trabalho temporário e poder mostrar que ele tem essa competência para essa futura contratação efetiva. Do total de vagas previstas para 2018 em todo o país, de setembro a novembro, 65% devem ser destinadas para a indústria, 20% para o setor de serviço e 15% para o comércio. Esse período é o período que a gente tem mais estoque na loja, mais mercadoria, mais saída de mercadoria, então tem que ter muita reposição na hora que o produto é
aumenta vendido, vendedor mais, porque o movimento público aumenta bastante, o estoque aumenta bastante. Então, em todo o setor da loja, a gente tem uma contratação. O Fred foi um dos contratados de forma temporária nesta loja de presentes e livros. Trabalha como vendedor e vive a expectativa de ser efetivado no ano que vem. Trabalhar bem, atender bem os clientes e tem que ter disposição, tem que trabalhar bastante para haver o reconhecimento, né? E a gente ser efetivado. Isso aí. Belo Horizonte já tem mais de 2 milhões de veículos nas ruas. Isso significa que há quase um veículo por habitante, já que somamos 2,5 milhões de belo-horizontinos. A capital dobrou a frota em apenas 12 anos. E esse crescimento pode causar um colapso no trânsito da cidade. É só perguntar aos motoristas pelas ruas da capital para saber que cada vez mais o número de veículos está aumentando. Por aqui, 2.151.000 já fazem parte do trânsito. Lá na sua casa, são quantos carros? 2. Vocês são quantos adultos? 2. Um carro para cada um lá. É. São 2 carros lá em casa. 2? Um meu, outro do meu cunhado. A pessoa hoje tem 2 carros na garagem, né? Eu acho que a tendência é aumentar bastante. Considerando que Belo Horizonte tem hoje cerca de 2,5 milhões de moradores, segundo a última estimativa do IBGE, chegaremos à conta de um veículo a cada 1,24 habitante. E se continuarmos nesse ritmo, em 2026 ou 2027, teremos um para cada pessoa. Se isso acontecer, alternativas como o rodízio de veículos ou o pedágio urbano para entrar em alguns pontos da cidade podem se tornar uma realidade por aqui. Para melhorar o ônibus, eu preciso tirar os carros da rua. Mas para tirar os carros da rua, eu tenho que garantir que eu esteja melhorando os ônibus. Quando nós tivemos uma coragem suficiente para fazer isso na cidade toda, nós conseguimos equilibrar um pouquinho esse jogo que nós estamos perdendo até agora. Segundo dados do Denatran Minas, a capital dobrou sua frota nos últimos 12 anos. O reflexo disso são ruas e avenidas abarrotadas de carros, motos, ônibus e caminhões. Enquanto o transporte público não se torna mais eficiente, a frota tenderá a aumentar gradativamente. Você em Belo Horizonte é muito difícil, rapaz. O transporte, você vê meu bairro lá, é imprestável em termos de condução, rapaz. Só tem uma linha. Aí a alternativa é ir com o próprio carro. Hoje você vê, eu vim para cá de carro, só na praça ali, fiquei na Praça da Liberdade quase 1 hora. Você vai ver a seguir que caiu o número de inscritos no Enem deste ano e a crise financeira pode estar relacionada ao número menor de candidatos. A edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio, que é realizada a partir deste fim de semana, tem um menor número de inscritos confirmados desde 2011. Para alguns, a queda está relacionada à crise financeira e à menor inserção dos recém-formados no mercado de trabalho. Gustavo sempre estudou em escola pública, tem ensino médio completo, sempre se deu bem com números e cálculos, o que o incentivou a tentar no vestibular a engenharia civil, mas atualmente ele tem outro ofício. Hoje eu trabalho como motorista de aplicativo. Aos 24 anos, Gustavo já tentou o Enem 4 vezes. Eu tenho prestado desde o ano de 2013 e esse ano não vou tentar. E a engenharia civil, como fica? Engenharia civil fica mais tarde. O Enem, principal meio para ingressar na educação superior pública ou privada, tem atraído cada vez menos estudantes. A queda no número de inscritos do ano passado para este ano foi de 20%. Em relação a 2016, a queda foi ainda maior, 38%. Os dados são do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Em 2016, quase 950 mil pessoas se inscreveram no Enem em Minas Gerais. Agora, em 2018, são pouco mais de 583 mil. Para este especialista em educação, problemas sociais justificam parte da queda. O primeiro motivo dessa queda seria o fator econômico. Tem famílias que, mesmo que o filho passe numa faculdade estadual ou federal, não paga, ela tem dificuldade até de pagar o transporte para essas faculdades. O Enem mudou, ele não certifica mais o aluno que faz o Enem. Com essa não certificação, tirou também um número significativo de alunos que interessavam fazer o Enem, pelo menos para ter a certificação do ensino médio. O especialista critica o sistema de educação. Os professores eles têm cotas de aprovação
E com isso eles estão, vamos assim dizer, empurrando esses alunos sem a devida aprendizagem mínima, principalmente na língua portuguesa, não sabe escrever, interpretar uma redação. A gente está vendo aí uma evasão muito grande já no ensino médio. E o Enem não certificando piorou mais a situação. Mas neste cursinho preparatório para o Enem, os alunos estão focados dentro de sala e fora também. O Enem é a forma mais importante de ingressar na universidade, né? E por isso que as pessoas se dedicam tanto e é também uma forma de realizar o sonho. A realização do Enem é de extrema importância para que a gente tenha mais pessoas entrando nas universidades e se tornando mão de obra qualificada. O que é de extrema importância para o indivíduo e para o país, porque quanto maior for a mão de obra qualificada, maior vai ser a rentabilidade para o país, em PIB, em maior a rentabilidade em arrecadação de impostos. Foi lançado hoje aqui na capital um novo índice que mede o desenvolvimento de municípios. O IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, é uma ferramenta que vai ajudar a monitorar o desempenho dos gestores públicos nos mais de 5.000 municípios do país. A ideia é fazer um diagnóstico das prefeituras para identificar problemas e áreas que precisam de mais atenção. Foram 7 anos de pesquisas, análise de dados e experiência no mercado para desenvolver o Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. A ferramenta de gestão pública desenvolvida pelo Grupo Áquila, em parceria com o Grupo Bandeirantes, foi lançada num evento em Belo Horizonte, com a participação da apresentadora do jornal Band Minas, Inácio Soares. Nossa equipe atua em 18 países, desenvolvendo mais de 1.200 projetos em cerca de 500 empresas. O jornalista William Vac e a apresentadora do Masterchef, Ana Paula Padrão, também participaram do lançamento do IGMA. Ana Paula Padrão ressaltou a importância da nova ferramenta de gestão. A gente precisa melhorar, ser mais comprometido e pensar 100% do tempo em gestão e processos. Para mapear e avaliar a gestão pública dos 5.570 municípios brasileiros, foram usados os dados de 9 fontes oficiais, como IBGE e DataSUS, para o cálculo de 39 indicadores, como, por exemplo, endividamento e taxa de homicídio. O Instituto Áquila definiu 5 pilares fundamentais no conceito de cidades excelentes: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os dados foram consolidados num único índice, o IGMA, que estabelece uma nota de 0 a 100. E os resultados mostram que 40% das cidades não alcançaram a nota 50, ou seja, estão numa situação crítica, principalmente por causa de problemas fiscais. E a causa disso é que a dificuldade financeira é tão grave que não sobra dinheiro para investir. Esses municípios só investem 7% do orçamento, enquanto a média do país é de 12,5%. De cada R$1 que os municípios recebem, quem está em situação crítica só consegue gerar 7 centavos de receita própria. Ou seja, são muito dependentes dos governos federal e estadual. 86% deles estão na região norte e nordeste e 91% têm menos de 50 mil habitantes. Somente 11 municípios conseguiram nota superior a 80. 6 deles estão nas regiões sul e sudeste e todos têm menos de 50 mil habitantes. Entre eles estão Oroeste, em São Paulo, Luzerna, em Santa Catarina e Lagoa dos Três Cantos, no Rio Grande do Sul. Dados preciosos reunidos em uma única plataforma e que podem ajudar o gestor público para onde direcionar a administração. Quando ele recebe o município, ele tem condição de saber a distância entre aquilo que ele propôs e receber o voto versus aquilo que ele está encontrando. E esses fatos e dados, essas informações precisas, o ajudam muito na rapidez e na priorização de suas ações. O IGMA é o resultado de uma pesquisa longa, de 8 anos, com fundamentos internacionais, que nós trouxemos ao Brasil, baseado no conceito das cidades excelentes. As cidades que prestam os melhores serviços aos seus cidadãos. Inovação que conta com o apoio do Grupo Bandeirantes. O Instituto Áquila, ele vem agora proporcionar às prefeituras uma ferramenta muito poderosa na avaliação de suas gestões, no apoio à gestão municipal, à gestão pública. E a Band, nesse contexto, ela pode amplificar isso através dos seus veículos
proporcionando o conhecimento nacional dessa ferramenta que tem sido tão importante na avaliação e na evolução dos índices de qualidade de vida, nos índices de economia, de segurança e educação. Este grupo de gestores de várias cidades participou de um debate que confirmou a importância do uso de ferramentas com dados específicos para ajudar a atingir bons resultados. A secretária de Educação de Manaus explicou como conseguiu subir da 20ª posição para o 9º lugar no Índice de Educação Básica entre as capitais do país. Gestão é trabalho técnico em cima de diagnóstico e planejamento detalhado sobre descritores. Então, aquilo que é frágil, seja de conteúdo, seja de metodologia, seja de infraestrutura, seja de programa de formação de professores. Então, a gente trabalha frente financeira, organização da rede toda, transporte, merenda, tudo isso tem que ser trabalhado de modo muito organizado e profissional. Isso dá resultado de verdade. Termina amanhã a 23ª edição do Minas Trend. O evento antecipa as tendências da moda mineira para o inverno de 2019 e é oportunidade de negócios. Hoje, a indústria mineira de moda é a 2ª maior empregadora do estado. As tendências de moda chegam primeiro aqui, um espaço de geração de negócios. É a 23ª edição do Minas Trend, que atrai lojistas de todo o país que estão em busca de estilo, moda, novidade e coisas belas para a loja, para as minhas clientes queridas e amadas. Além de a oportunidade de o lojista ver o novo em primeira mão, os preços e condições também são atrativos. São diversos expositores em mais de 230 estandes de calçados, bolsas, joias, bijuterias e vestuário, claro. Eu acho que a moda mineira sempre soube se posicionar e explorar e valorizar o que ela tem de bom. E, entre outras coisas, o que ela tem de bom é essa parte do cuidado, do artesanal, do bordado, da cor, que é um cuidado muito específico. Assim, eu falo que acho que essas montanhas ajudam muito. Vocês devem ter uma visão contemplativa maravilhosa. São looks para todas as ocasiões. Meu grande objetivo é estar presente na vida da cliente e deixá-la maravilhosa. Que seja no aniversário, no momento mais casual, com as nossas camisetinhas ou casando um filho no grande momento da sua vida. Bordados delicados, feitos à mão. Bem característico da moda mineira. Uma obra de arte que pode demorar até 30 dias para ficar pronta. Já neste look e neste outro também, uma pegada mais jovem. Buscando atender essa mulher mais audaciosa, essa mulher que mudou, né? Acho que ela vem se reinventando e buscando essas infinitas possibilidades. O Minas Trend vai até esta quinta-feira no Expo Minas. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma excelente noite. Até a próxima.